Ninguém nunca te contou isso. Descubra como ganhar R$ 1.000 todos os meses sem ter que trabalhar. Atenção, esse vídeo é de caráter meramente educativo e informativo. Não faço recomendações de investimentos aqui no canal. Aviso dado, bora pro vídeo. Se você estuda educação financeira e pratica isso de alguma forma, com certeza sabe da importância de gastar menos do que ganha e sempre poupar uma parcela da renda todo mês. Mas também deve saber que só poupar não vale a pena. Porque se a gente só poupa e guarda esse dinheiro na conta corrente, por exemplo, vamos perder feio para a inflação com o passar do tempo. E por isso que é tão importante a gente investir. E não, nem sempre investir precisa ser em ativos de risco na renda variável, por exemplo. Muitos começam pela renda fixa e acho sim bastante interessante para quem é iniciante, tanto pela segurança e maior facilidade de entendimento. Enfim, quando aplicamos em ativos geradores de renda e recebemos rendimentos, estamos recebendo renda passiva, ou seja, um rendimento ganho sem a necessidade de um trabalho ativo, diferente de quando recebemos nossa renda mensal por meio do nosso trabalho, que no caso da maioria das pessoas é trabalhar de segunda a sexta ou até mesmo de segunda a sábado, que nesse caso de receber salário é receber renda ativa, até porque a pessoa trabalhou durante o mês inteiro para conseguir receber esse salário, trabalhando ativamente. Então, quem recebe a renda ativa e reserva uma parte para investir em aplicações que gerem rendimentos, vai também começar a receber uma certa renda passiva com o passar do tempo, mesmo que essa seja bem pequena no começo, que principalmente para quem começa com pouco, vai começar recebendo centavos de rendimentos, por exemplo. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas recebe apenas renda ativa, justamente por gastarem tudo que ganham e, consequentemente, não terem investimentos que gerem renda. Enfim, mas agora falando sobre essa tal renda passiva, que é aí que entra o famoso e tão falado 1% ao mês. Que você já deve ter ouvido falar algo do tipo: se você tiver R$100.000 investidos, consegue de rendimento mensal R$1.000. Ou também, chegando a R$1 milhão investidos, conseguimos receber de rendimentos R$10.000 todo mês. E sim, em muitos momentos dá para ter uma rentabilidade dessa. Em alguns momentos até mais que isso. Porém, o contrário também é verdade. Em alguns momentos da economia, você pode ter uma rentabilidade menor que 1% ao mês, ou até mesmo muito menor que 1% ao mês. Principalmente se você tiver com seu capital concentrado em apenas uma classe de ativos. Com tudo isso que falei, pode vir aquela pergunta na cabeça: mas mesmo investindo na renda fixa, o rendimento varia? Sim, por incrível que pareça, varia. Pode parecer estranho, mas a rentabilidade da renda fixa também varia. Mas não como as ações e fundos imobiliários que sofrem oscilações do dinheiro investido. No caso da renda fixa, apenas os rendimentos vão variar, principalmente quando falamos dos pós-fixados, reduzindo ou aumentando a quantidade que você vai receber de rendimentos. Mas calma que você vai entender perfeitamente assistindo o vídeo completo. E se caso não entender de primeira, pode ver quantas vezes forem necessárias. Enfim, atualmente existem 3 grandes tipos de investimentos geradores de renda, sendo aqueles de renda fixa, que engloba Tesouro Selic, CDB, LCI, LCA e por aí vai. E do lado da renda variável tem os fundos imobiliários e as ações de dividendos. Vamos começar pela renda fixa aqui. Bom, é impossível falar da renda fixa sem falar da Selic. Essa Selic tão falada por aí é a taxa básica de juros do Brasil, e ela funciona como se fosse um balizador para a renda fixa. Mesmo que você não invista diretamente no Tesouro Selic, você muito provavelmente ao investir na renda fixa está submetido ao nível que a Selic se encontra no momento. E como eu sei que a maioria aqui tem investimentos em CDB ou RDB, em caixinhas ou porquinhos de bancos digitais, por exemplo, vou começar falando aqui sobre aquele exemplo clássico do CDB que rende 100% do CDI. Claro que isso não é uma recomendação de investimentos, estou apenas dando exemplo de uma aplicação bastante conhecida pelos brasileiros, principalmente para aplicar reserva de emergência. Bom, se você tem pelo menos uma reserva de emergência, muito provavelmente já viu esse monte de letras e porcentagem por aí, pensando: que raio significa CDB pós 100% CDI? Ou também às vezes aparece CDB pós 100% DI. Tá, vamos por partes aqui. O CDB significa Certificado de Depósito Bancário, que nada mais é que a gente emprestar dinheiro para o banco e receber juros por isso. O pós, que muitas vezes aparece, significa que ele é pós-fixado. Parece difícil, mas é bem simples de entender também. Significa basicamente que a rentabilidade vai variar conforme o CDI do momento. Ou seja, com o CDI caindo, sua rentabilidade vai diminuir. Com o CDI subindo, sua rentabilidade vai subir. É por isso que ele é pós-fixado, significando que a rentabilidade vai fixar após o CDI decidir para onde vai, seja subindo ou caindo. Diferente do pré-fixado, que a rentabilidade já é pré-definida em uma porcentagem fixa. Mas calma, a rentabilidade do pós-fixado cair não significa que você vai perder dinheiro, ficando no negativo como na renda variável. Só significa que você vai receber menos rendimentos, recebendo uma porcentagem menor.
Agora, o CDI é uma taxa de juros que os bancos praticam entre si. Então, antes que você pense, não, CDI não é uma aplicação financeira, é apenas uma taxa. No caso, a taxa DI. E para calcular o CDI é muito mais simples do que você imagina. Basta ver quanto está a Selic e subtrair por 0,10%. Então, no momento que estou gravando esse vídeo, a Selic se encontra em 14,75%, o que significa que o CDI se encontra então em 14,65%. Então vamos lá, se por acaso você aplicar em um CDB pós-fixado 100% do CDI, significa que receberá então 14,65% ao ano de rendimento. Então, se tudo permanecer constante durante todo esse ano, até porque é um pós-fixado, então varia de acordo com a taxa de juros básica, e você aplicar R$1.000, vai acabar no final de um ano de aplicação com R$ 1.146,50. Isso, claro, sem descontar os impostos. Tem um site muito bom que eu deixarei aqui na descrição que simula de acordo com o tipo de investimento igual a 100% do CDI. Como mostra na tela, isso tudo considerando o CDI em 14,65% ao ano. E como vocês podem ver, aqui já desconta os impostos. A porcentagem líquida de rendimento, já descontando impostos, ficou um pouco mais de 12% ao ano. E agora, transformando para mês, temos algo próximo de 0,96% ao mês de rendimento livre de imposto de renda. Ou seja, um rendimento bem próximo do tão falado 1% ao mês. Mas lembre-se que isso é considerando que a Selic se mantenha em 14,75% durante todo esse período de um ano, que segundo expectativas é possível que caia antes disso. Então aí você já vai ver a rentabilidade caindo um pouco. Até porque, como eu falei, sendo pós-fixado vai render o quanto a Selic estiver no momento. Mas veja também que isso estou considerando um investimento de baixíssimo risco, principalmente quando falamos de um CDB de um banco grande que rende 100% do CDI tendo seguro do FGC, o que torna o investimento bastante seguro. Mas é claro que todo investimento tem risco, mesmo que o CDB de banco grande seja considerado um risco muito baixo. Além disso, você pode fazer também a simulação de outros investimentos de renda fixa, como LCI e LCA. No site também mostra a poupança, mas vamos combinar que nunca vai compensar, né? Então desconsidere completamente a poupança. Mas bom, existem também CDBs que rendem mais de 100% do CDI, assim como existem LCIs ou LCAs que rendem mais do que muitos CDBs, principalmente por serem isentos de imposto de renda. Mas bom, em um momento desse de Selic alta, todo mundo gosta da renda fixa. Até porque hoje em dia você consegue encontrar com facilidade algum investimento que pague 1% ao mês ou até mais que isso dependendo do risco e data de vencimento. Mas lembre-se que a economia é cíclica. E não é sempre que vamos ver a Selic em 14,75% ao ano. Na verdade, a economia não vai aguentar ficar com taxas de juros tão altas assim por muito tempo. Para você ter uma ideia, em alguns meses de 2020, por exemplo, vimos a Selic em míseros 2%. Sim, 2% ao ano. Que significa que se mantivesse em 2% durante um ano inteiro, um investimento pós-fixado que rende 100% do CDI renderia apenas 0,17% ao mês. Isso sem contar imposto de renda. Sim, nem sempre a Selic esteve alta como nos últimos anos. Essa semana mesmo teve a reunião do Copom que foi decidida uma alta na Selic de 14,25% para 14,75%, ainda buscando segurar a inflação. Porque de forma bastante resumida, a Selic se mantém alta quando a inflação e o dólar estão altos. Agora, quando se tem uma inflação mais controlada, dentre outros fatores, muitas vezes os bancos centrais optam pela diminuição da taxa de juros aos poucos. A próxima reunião do Copom será dia 18 de junho. Então vamos ficar ligados se vai manter em 14,75%, ou se vai subir para 15%, ou se vem algum corte por aí. Porque veja aí na tela o histórico da Selic nos últimos anos desde 2020. Vemos uma crescente de 2% em 2020 até 14,75% em 2025, tendo algumas variações nesse período. Mas desde 2022 a taxa de juros brasileira permanece em níveis altos, sendo bastante atrativo para investimentos em renda fixa. Mas lembre-se que a taxa de juros não vai se manter alta para sempre. Bom, agora saindo dos investimentos de renda fixa, vamos para os de renda variável geradores de renda. Quando falamos dos fundos imobiliários, por exemplo, estamos falando de investimentos que pagam mensalmente, de forma geral, algo em torno de 0,5% a 1,1% ao mês. E essa classe de ativo tem como sua principal característica a previsibilidade de rendimentos, pagando mensalmente faça chuva ou faça sol. E claro, aqui estou considerando bons fundos imobiliários saudáveis, não aqueles endividados ou com muitos problemas. Por isso é bom pesquisar e se inteirar um pouco antes de investir, principalmente em renda variável. Mas tá, mesmo que por um lado eles sejam previsíveis, nessa questão de rendimento mensal, os fundos imobiliários são investimentos de renda variável, o que significa que a cotação pode variar de acordo com o cenário econômico. Por exemplo, com essa crescente da taxa Selic, a cotação da maioria dos fundos imobiliários caíram bastante,
com muita gente se desfazendo de fundos imobiliários para investir em renda fixa. Isso faz com que, se você tivesse comprado fundos imobiliários antes dessa queda, iria ver seu capital diminuindo nesse período de baixa. Porém, quem soube comprar bons fundos imobiliários justamente nessa baixa, conseguiu comprar mais barato e recebeu um dividendo maior proporcionalmente. Por exemplo, se a cota de um determinado fundo vale hoje R$10 e paga 10 centavos por cota, mensalmente, significa que paga 1% ao mês. Mas agora, se alguém, por exemplo, conseguiu comprar esse mesmo fundo imobiliário em um período de queda, comprando a cota em R$8,40, por exemplo, também vai receber 10 centavos por cota, assim como você que comprou R$10. Porém, ele terá pago muito menos do que você pagou por cota e recebeu 10 centavos por cota. Ou seja, nesse caso, o dividendo proporcional a quanto ele investiu seria de 1,2% ao mês, tendo comprado a cota em R$8,40 e recebido de rendimento 10 centavos por cota. Se, por exemplo, as duas pessoas investiram R$1.000, o primeiro recebeu R$10 por mês, tendo comprado 100 cotas. Agora, no caso do segundo, recebeu quase R$2, tendo comprado 119 cotas. Mas isso tudo tendo investido os mesmos R$1.000, entende? Ele basicamente conseguiu comprar na promoção, podemos dizer assim. O que expliquei aqui é a ideia do Dividend Yield on Cost, que é basicamente quanto um fundo imobiliário ou uma ação paga de dividendos em relação ao seu preço médio pago. Ou seja, se você comprou em períodos de baixa, conseguindo pagar menos por cota, consegue receber mais proporcionalmente a quanto investiu. Mas lembre-se que essas variações não acontecem do dia para a noite, podendo demorar semanas, meses ou até anos para ter uma alta ou queda significativa. Não tem como prever, por isso é renda variável. Mas também o contrário pode acontecer. Imagina se tem outra pessoa nesse mesmo exemplo que investiu R$1.000 nesse mesmo fundo imobiliário na alta de R$11 por cota, por exemplo. Nesse caso, essa pessoa conseguiu comprar apenas 91 cotas desse fundo imobiliário, e recebendo 10 centavos por cota, vai dar então R$9,10 de rendimento. Veja que estou dando exemplos aqui de possíveis cenários na renda variável, por isso não tem como cravar qual vai ser a rentabilidade. O melhor a se fazer na renda variável não é sempre ficar buscando a baixa, mas sempre comprar e ir fazendo preço médio. Não investir tudo que você tem de uma vez, e sim investir mensalmente. É legal sim a ideia de comprar na baixa, mas não sabemos quando é o fundo. Não sabemos se vai ter mais baixa ainda depois que a gente comprou pensando que estava na baixa. Então aqui vai uma das regras da renda variável. Nunca aplique quantias significativas de uma única vez. Por exemplo, se você tem R$10.000 e isso é tudo que você tem para investir, não vai lá e aplica tudo de uma vez em um fundo imobiliário ou uma ação. É extremamente perigoso fazer isso porque é um mercado oscilante. E muito provavelmente você não vai aguentar ver tudo que você tem se desvalorizando em alguns períodos. Então compre aos poucos, com constância, por exemplo, todo mês. Fundos imobiliários e ações não são renda fixa, então compre aos poucos para você ir fazendo o seu preço médio. Podendo sim comprar um pouco mais nos períodos de baixa, mas sem perder a mão porque às vezes o fundo que você está vendo tem porão. E claro, sempre estude antes para entender o que está fazendo e não comprar qualquer coisa só porque o dividendo é alto. Porque geralmente tudo que oferece um rendimento muito acima do normal, também oferece um risco muito acima do normal. E agora, falando sobre as ações, que diferente dos fundos imobiliários não pagam mensalmente, salvo raríssimas exceções, porque via de regra as ações pagadoras de dividendos distribuem trimestralmente ou até semestralmente dependendo do caso. Esses dividendos nada mais são que sua parte proporcional ao lucro que a empresa teve e decidiu distribuir. A distribuição de dividendos ou juros sobre capital próprio, que são bem parecidos, funciona como se todo o lucro que a empresa deseja distribuir fosse uma pizza inteira e cada fatia seja dos acionistas de acordo com a quantidade de ações que a pessoa tem. Se tiver mais ações, a fatia vai ser maior. Se tiver menos ações, a fatia vai ser menor. Ou seja, os dividendos são proporcionais a quantas ações a pessoa tem. Assim como nos fundos imobiliários são cotas, no caso das ações, são as ações. E no caso de ações é muito complicado dizer uma porcentagem de quanto rende anualmente. Até porque existem diversas empresas de setores diferentes, de momentos diferentes e que distribuem lucros diferentes. Não é como na renda fixa. Ou até mesmo nos fundos imobiliários conseguimos ter uma noção assim do quanto vai pagar mensalmente. Mas mesmo que as ações não sejam tão previsíveis, as ações têm um potencial de ganho muito maior do que fundos imobiliários, justamente por serem empresas e não apenas imóveis. Mas em contrapartida, as ações também têm um potencial de perdas maior, sendo um investimento mais arriscado e que oscila mais que fundos imobiliários de forma geral. Então, se você não tolera muito volatilidade, de vendo seu dinheiro oscilando para cima ou para baixo, pode ser um pouco complicado começar nas ações. Mas, pela ideia que muitos têm de querer receber 1% ao mês na renda fixa, no momento atual, vários investidores estão vendendo ações e fundos imobiliários para aplicar em renda fixa.
Aí o que acontece na maioria das vezes é o famoso gira-gira de carteira. A pessoa começa a comprar muitas ações e fundos imobiliários quando o mercado está em alta, mas aí quando começa a ver algumas correções e vê os juros subindo, por exemplo, a mesma pessoa vende as ações na baixa pensando que não vale a pena para sim aplicar na renda fixa, pensando que agora vai receber uma porcentagem muito maior. Ou seja, vira o famoso compra na alta e vende na baixa, compra na euforia e vende no desespero. Fazendo isso no longo prazo só vai perder dinheiro, porque depois que a renda variável começar a ficar mais atrativa e os juros começarem a cair, a pessoa sai da renda fixa pensando que não vale a pena porque os juros estão baixos e volta a comprar ações e fundos imobiliários, comprando na alta novamente. E assim vai. Por estar sempre procurando o que está pagando mais no momento, mal sabe a pessoa que está na verdade perdendo dinheiro, pois deveria ter comprado boas ações e bons fundos imobiliários na baixa, mas muitas vezes as pessoas só seguem a manada e vendem tudo na baixa. E o mesmo acontece quando compram na alta. E é por isso que você deve ter uma carteira de investimentos diversificada. Sim, eu sei que é chato esse papo de sempre, mas é a verdade. Não tem jeito, o clichê funciona. Se você tem uma parcela em renda variável e outra em renda fixa, consegue pegar todos esses momentos da economia. Quando as ações e fundos imobiliários estiverem bem, você vai ver sua parte da renda variável dando bons retornos. Enquanto que no momento de juros altos, vai ver sua parcela de renda fixa rendendo bem e aproveitando para comprar mais renda variável na baixa. A ideia básica é essa. Mas é claro, você deve saber seu nível de tolerância ao risco. Muita gente não suporta ver essas oscilações de renda variável e quer ficar 100% na renda fixa, ou prefere ter uma porcentagem pequena em renda variável. Sim, pode ser uma estratégia também, mas nesse caso aconselho que estude bastante renda fixa e consiga diversificar a carteira a fim de ter um melhor risco-retorno na maioria dos cenários econômicos. Mas no meu caso, meu perfil é uma porcentagem bem grande em renda variável. Mas então vamos para a resposta da pergunta tão aguardada. É possível ter um rendimento de 1% ao mês com frequência e constância? Porque no cenário atual, qualquer um que tem CDB rendendo 100% do CDI já consegue próximo de 1% ao mês. Mas muito provavelmente não vai conseguir 1% ao mês durante os próximos 5 anos só em CDB, né? Mas cara, acredito que é possível sim para quem tem uma carteira diversificada e uma visão de longo prazo. Eu não acredito que alguém que está 100% em um tipo de ativo consiga 1% ao mês de rendimento com constância. Mas sim quem diversifica e consegue pegar bons momentos da Selic alta, bons momentos de ações em alta, bons momentos de fundos imobiliários e por aí vai. Por exemplo, naquela ideia de ter uma carteira com renda fixa e renda variável, mas comprar mais renda variável justamente quando estiver na baixa e que ninguém quiser comprar. Para depois, quando a renda variável estiver em forte alta, você focalizar na renda fixa e ter caixa. Mas temos que entender que uma carteira diversificada não é construída do dia para a noite. Muitas vezes demoramos anos para ter uma carteira fidedigna com nossa estratégia pessoal. Mas a magia dos investimentos está justamente aí. A gente conseguir diversificar de tal forma que conseguimos ter uma renda passiva constante e quem sabe próxima de 1% ao mês. Tendo ativos de classes diferentes que se comportam de forma diferente a cada momento diferente da economia. Mas é claro, lembre-se de diversificar conforme você acha mais viável para seu perfil de investidor. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo. A luta é diária, mas não vou desistir. Cada erro ensina, é assim que vou evoluir. Minhas metas traçadas são faróis da escuridão. Independência financeira é a minha missão. O sucesso me